Começar a gravação. Peraí. Oi, gente. Opa. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui direitinho para poder ver vocês falarem comigo no chat. Isso. Boa tarde. Senhoras e senhores, vamos lá. Nós temos mais essa aula, a aula da semana que vem, fazendo exercícios para essa prova discursiva, em que eu vou escolher alguns assuntos que costumam cair e fazer questões com vocês sobre esses assuntos. Tá? Os assuntos principais. Tá? Olha só, gostaria que você pudesse utilizar... Deixa eu tirar... Está aparecendo umas coisas aqui malucas. Utilizar essa aula também para fazer suas perguntas, tá? Para tentar lembrar alguma coisa que você tenha visto aqui e tal, e que queira me perguntar. Faça isso. Faça isso para a gente poder ajudar vocês o máximo que a gente pode. E, fundamental, lembrar, eu vou passar pelo programa todo. Tá? E, em uma outra questão, eu vou estar um pouquinho acima do nível que a UERJ costuma fazer. E no outro. Por quê? Porque, na realidade, esse ano tem... Deixa eu ver o que está escrito aqui, peraí. Rafaela levantou a mão. O que está acontecendo aqui? Rafaela, está com algum problema, Rafaela? Acho que ela tem alguma dúvida, professor. No, professor, era de presença, entendeu? Eu levantei a mão, pensei que era de la presença, sabe? A chamada. Oi, Rafa, é só colocar no chat o seu nome, tá? Pessoal, coloca no chat o seu nome para registrar a presença, tá ok? Tá bom, obrigado. Eu como se estivesse com problemas aqui. Bom, então olha só, vamos procurar fazer a questão de cada uma dessas coisas que são importantes para a prova, lembrando a você o seguinte, que esse ano a física parece que está com algumas coisas estranhas, né? Porque, sei lá, jogamos pedra na cruz, os professores de física, porque, olha bem, as provas de pré-militar vieram mais difíceis, a do ITA está bastante difícil, o Enem veio surpreendendo, veio parecer uma prova de pré-militar, caiu o efeito Doppler no Enem, caíram coisas no Enem que não costumavam cair, ou seja, as provas de física têm vindo pesadinhas. Tá? E nós vamos, em uma ou outra, dar uma margem para poder abrir um pouquinho o leque. Tá? Mas, no geral, fazer coisas como, por exemplo, essa aula de hoje. Ela tem uma primeira questão que tem, segundo a lei de Newton, ele tem cinemática, é importante. Uma segunda questão de circuitos. Uma terceira questão de equilíbrio, mas com momento, efeito de rotação. Uma quarta questão de gases, tá? Com a transformação gasosa. Uma quinta questão de ondas com uma corda vibrante. E uma sexta questão que vai ser um pouquinho mais pesadinha, que tem uma descida, uma energia, uma colisão, outra energia, uma coisa assim mais que vai te dar mais trabalho. Tá? Então, vamos a elas, uma por uma. E qualquer coisa, tá? Tenta falar aí para mim, tá? Me perguntar o que você quiser. Se por acaso eu não vir aqui que você perguntou, que está no chat e tal, você abre o microfone, fala comigo que eu vou tentar te escutar e te responder. Tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Um corpo de massa Mzinho, é abandonado do repouso em um plano inclinado áspero, quer dizer, tem atrito. Normalmente, quando a questão tem atrito, é mais difícil um pouco. Em um plano inclinado áspero, que tem inclinação θ. Ele não diz que é o θ, mas ele diz que é o seno e que é o cosseno, que é tudo que você precisa. Então, não tem problema não saber quem é o θ. Você sabe o seno e o cosseno, está tudo certo. Muito bem. O corpo desliza ao longo de 10 metros até chegar à base. Tá? Determine
sendo dado o seno e o cosseno do ângulo. E o coeficiente de apego cinético entre a superfície e o corpo. Tá? Primeiro, ele pede vou dar a aceleração desse movimento. Segundo, o intervalo de tempo que o corpo gastou para realizar esse movimento de 10 metros descendo aí. Vamos lá. Um plano inclinado com atrito. Questão típica de específicas. Professor, Fala. você já começaria tentando com a força resultante, né? FR igual a M vezes A? F igual a MA vai poder tirar a aceleração. Segundo a lei de Newton, exatamente isso. Perfeito. Só que o FR, no caso, vai ser a força, o PX, menos o FAT, certo? Isso. Vamos fazer isso. Vamos mostrar isso aí. Você tem aqui? Vamos tentar. Devagarzinho. Calma. O corpo aqui, ó. Descendo um plano inclinado com atrito. Um plano inclinado áspero. Vamos aí. Bom, primeira coisa a fazer sempre, marcar as forças que atuam no sistema. Então, vamos marcar aqui, ó. Peso. Força-peso. Normal. Vamos separar o contato. A parte normal. E contra a descida do corpo, a famosa força de atrito. Está ali. Peso normal e FAT. Só que esse corpo está acelerando para baixo. Está aqui, escreveram coisas aqui. Sebastião, acompanha. Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, não. Porque o atrito vai ser uma coisa linear ao longo de toda a superfície. Tá? Vai ser a mesma coisa, independente da face? A pressão vai ser a mesma coisa. Mas o tamanho da face não vai influenciar, não. Tá? Então, okay. Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Então, tira a sua dúvida, não influencia, não, tá? Tudo bem? Obrigado, já tirou a dúvida. Obrigado. Então, vamos lá. Existe uma resultante, já que ele está acelerando, e você vai utilizar a famosa segunda lei de Newton, que eu vou até colocar aqui. A força resultante é massa vezes aceleração. Eu pedi a aceleração na letra A. Vamos lá. Quem é a força resultante? É a soma de todas as forças que atuam no sistema. Tá? Acompanha. O ângulo θ se repete aqui com o famoso eixo Y. Tá? Porque aqui o peso faria 90, seria 90, θ, 90 menos θ, e θ. Vamos lá. Essa componente aqui, a famosa componente cosseno, ao lado do ângulo, com o ângulo, essa componente é a P cosseno de θ. Deixa eu aumentar ali a letra, porque está pequena. Essa componente aqui é a P cosseno de θ. E a componente para descer... Para descer seria o PX e para subir seria o PY, certo? Aí depende de quem você chama de X ou chama de Y. Mas tudo bem. O PY costuma ser o P cosseno e o PX o PC. Repara, não existe movimento nessa direção aqui, ó.
Então, essas duas forças, a normal e o PY, se anulam. O que sobra é aqui no famoso eixo X. Para baixo, a favor do movimento, o terceiro, para cima, contra ele, o FAT. Mas ele está acelerando, se está acelerando, existe uma resultante. Quem é essa força resultante? É o P seno de θ menos a força de atrito. Isso aqui, como toda força resultante, é massa vezes aceleração. Com calma. Essa força de atrito é calculável por μ vezes a normal. μ vezes n. O μ é dado e a normal é igual ao PY. O PY é P cosseno, portanto vai ficar assim, ó. P seno de θ menos. Quem é o FAT? μn. μ P cosseno de θ igual a MA. Vamos lá, eu vou botar o P em evidência. Só que o P é MG, tá? Então vai ficar assim, ó. MG é o P, que multiplica seno de θ menos μ cosseno de θ igual a MA. Você viu o que eu fiz, não viu? Botei o P em evidência, que o P é MG. MG que multiplica seno de θ e μ cosseno de θ. Isso para contar a massa, que a massa Mzinho não era dada e também não depende dela. O G é 10, tá? Então vamos lá. Vai ficar assim. Quem é a aceleração que eu peço na letra A? É G, que multiplica seno de θ 0,8 menos μ, que é meio, vezes cosseno de θ 0,6. Está lá, ó. Gente, meio vezes 0,6 dá 0,3. 0,8 menos 0,3 dá 0,5. Meio vezes 10. Portanto, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Isso é uma prova discursiva. E a vantagem da prova discursiva é que não é que nem a prova da múltipla escolha, que você botou letra C, deu letra D, errou. Mas vai dizer, foi perto, não foi não. Qualquer coisa que você colocar que não seja a resposta, não vale nada. Aqui não. Você marcou as forças direitinho. Tem lá um 01, 02. Tá? Descobriu quem era a resultante, que é o PC menos o FAT. Tem lá mais 02, 03. Tá? Fez a conta direitinho aqui e tal. Fechou metade da questão. Você vai ganhando ponto por tudo que você vai fazendo. E isso é importante que você faça. Que você tente alguma coisa. Gente, tranquilo essa letra A? Tem uma PC dúvida. menos FAT igual a massa de aceleração. Força resultante igual a MA. Certo, crianças? Certo. Professor, Agora vem a parte cinemática. Foi dito que esse corpo partiu do repouso, partiu de V0 igual a 0 e desceu 10 metros. Eu pedi quanto tempo gastou para fazer isso. Gente, estamos diante, isso aqui foi a letra A. funcionário das posições, né? A aceleração é constante? Sim. Então, é um famoso movimento uniformemente variável, MV. Nós temos o ΔS, temos Sim, a aceleração, temos o V0 que é 0, teremos o tempo. Ora, daquelas 3 equações que você conhece bem, essa é a boa. ΔS igual a V0T mais 1,5 de AT2. Essa vai me dar o tempo logo de uma vez. V inicial é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0.
Cortei. J essa descida, 10 metros, é igual a 1,5. A aceleração é 5. Eu quero tempo. Sobre o pedal ao quadrado. 2 vezes 10, 20 sobre 5, 4. T ao quadrado igual a 4, como o T tem que ser positivo. Radicalidade de 4, resposta 2 segundos. A gente fechou a letra B com uma questão de segunda lei de Newton e uma questão de cinemática. Assuntos que eles adoram. Tá? Num nível que, para o ERG, é o nível bom da prova, é esse. Tem coisa mais fácil? Até tem. Mas eu não vou fazer aquelas questões. Eles pedem quantidade de movimento, MV, dão uma fórmula, MV, dão uma massa e o V. Qual será a quantidade de movimento? Pelo amor de Deus, não é isso? Você tem que nascer sabendo. Tá? É só abrir esse futuro. Tenho uma dúvida na letra A. Não em questão das forças, isso eu já entendi, tinha até feito antes já, mas é mais uma questão na hora do cálculo. Ele não deu a massa e nem a. Ele não deu a massa nem a normal, né? Sim. Ah, Não então precisava, mas cortava a massa. você. Não, sim, claro, massa constante. Eu não imagino que a caixa vai perder peso depois, enfim, né? Não, e a questão básica é que, em questões de gravidade, as coisas, as velocidades, as acelerações não dependem das massas. Elas só dependem do campo, lembra? Ah, sim, claro. Mas a minha dúvida mesmo foi a parte da jogada matemática, a jogada algébrica que você fez. Porque você não. Você teve que abrir todos os elementos para realmente conseguir desenvolver o cálculo. Porque Sim, se eu fosse montar, eu colocaria meio que o FAT normal. Só que, enfim, né? Depois que eu. Depois que eu percebi que não tinha a massa, aí meio que, enfim, quebrou tudo. na hora de fazer a normal, tá? Você faz igual ao percosseno. E aí a massa aparece ali para poder cortar com todas as outras. Certo, ok, valeu. Falou? Aí você Então, deixou o peso em evidência, né? sim. Aí, o que eu fiz? Como o peso estava aqui em evidência, ia ficar P que multiplica seno menos mi cosseno. Como P é MG, cortei o M, deixei só o G ali e aí saiu. Tá bom? Ok, valeu. Obrigado. Tá? Então, a primeira, prontinha. Tá? Agora, lembra dos assuntos. Cinemática, movimento uniformemente o quê? Variado. Se não vier o movimento uniformemente variado, virar o movimento uniforme, costuma ser mais fácil. Tá? E uma questão de segunda lei, foi a lei de Newton, que tá? Tipo, tudo quanto é prova tem, né? Tá? Vamos lá. A segunda questão, outro assunto que puxa a vida, não tem prova de vestibular sem circuito, né? Sempre tem. E a gente colocou um circuitinho armado, muito conhecido. Ele está em todos os livros, e você tem que conhecer ele para você não errar, porque ele tem uma coisinha que pega. Vamos lá. Questão 2. Eu já coloco aqui o desenho, mas vou ler para você. A figura abaixo representa um circuito elétrico, que tem 3 resistores idênticos, R, 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 L, ó, ligados a uma fonte ideal de voltagem V. É desprezível a resistência interna dos fios e tal, e da própria bateria. R, cada um deles vale 3 ohms. A voltagem ideal aí vale 12 volts. A pedida é a intensidade total de corrente, o I que passa pelo gerador, é o I total. Em 2 casos. Primeiro caso, eu quero a chave C lá em cima, aberta como ela está. No segundo caso, com a chave C fechada. Tá? Ou seja, fechando o curto ali em cima. A questão... Professor, Vou apagar, gente, vou apagar, fala. Posso já falar meio que como eu faria a questão? Tem algum problema?
Dá só um tempo. Dá só um tempo, eu vou abrir esse espaço para você. Tá, ok, valeu. Então, vou apagar isso aqui e vamos para esse circuitinho. E se você já olhou livro de eletricidade, qualquer um, o Ramalho, o Tópico, o Física Clássica, todos eles têm esse circuito aí. Então, a coisa é a seguinte. Você tem 3 elementos aqui que, a princípio, pareceriam em série, mas só a princípio. Se tivesse assim, e, ó, uma voltagem estabelecida, eles até estariam em série, mas existem coisas aí diferentes. Existe um fio liso, sem resistência, que já está automaticamente ligado aqui. E existe um outro, que a princípio não está funcionando, porque ele está desligado. É como se ele não fizesse parte do circuito a princípio. Assim, muito bem. A primeira pergunta é a seguinte. Eu tenho uma bateria aqui de 12 volts. Cada resistência dessa vale 3 ohms. Com aquela chave aberta, quanto vale a intensidade total de corrente que passa pelo circuito? Bom, para começar, essa intensidade total de corrente vai ser a voltagem, você pode usar U ou V, sobre o que a gente chama de resistência equivalente, resistência total do circuito. Famoso REC. O REC. Vamos lá. O que tem aqui nesse circuito a princípio? Repara. Vou chamar esse ponto inicial de a entrada do circuito. Passei pela resistência. Esse ponto é B. Tudo bem até aqui? Só que existe um fio liso aqui, ó. Um fio sem resistência. E como o DDP é R vezes I, quando não tem resistência, não tem DDP. Ou seja, na outra ponta desse fio, esse ponto aqui é B também. Por quê? Porque eu tenho a sua peça V igual a RI. Se o R do fio é igual a 0, a corrente vai ser 0 também, vai passar direto. Ou seja, teoricamente, até tem uma corrente ali, mas não passa corrente nos outros dois. Há quem diga assim, a corrente vem aqui e prefere ir por aqui, porque por ali tem resistência. Eu não gosto disso. Corrente não prefere nada. Corrente não vai a psicólogo, não tem problema existencial. Tá? O que aconteceria é o seguinte, se você pegar a entrada e a saída de uma coisa elétrica e fechar no mesmo ponto, não tem DDP, não tem diferença. Não pode passar corrente onde não tem voltagem. E aqui, ó, a voltagem para esses dois é igual a quanto? 0? O resultado disso é que a corrente vem aqui, vai direto e por esses dois ela não passa. Então, o que acontece? Só tem uma resistência funcionando, que é essa aqui. O que acontece? Na letra a resistência total ou equivalente vale 3 ohms, que é essa que funciona. As outras duas não funcionam, são em curto-circuito. Então,
Quem é a corrente na letra A? Voltagem, 12. Resistência, 3. Corrente, 4 amperes. Isso é a resposta da letra A. Vai. Quem quiser me pergunta aí. Aqueles dois elementos estão fora de combate, porque você colocou um fio que interliga a entrada e a saída deles, dos dois. Não tem como passar corrente, uma vez que não tem DDP, que a entrada é B e a saída é B. Estamos juntos? Professor, você vai Fala. usar essa mesma lógica para a próxima questão também, letra B? Peraí, que eu não deixa eu chegar mais perto aqui. Fala de novo. Tu vai usar essa mesma lógica para a próxima questão, né? Vou usar a mesma lógica agora. Porque eu sei que um desses resistores também vai entrar em curto-circuito. Não os dois, vai ser um só deles. Não, vamos com calma. Vamos Tá, com calma. Essa primeira todo mundo entendeu? Fala aí para mim. Marta, Lucas, Cassiane. Vai, fala para mim. Giovanni, você entendeu? Isso. Beleza. Então, vamos lá agora. Essa questão foi feita para essa segunda parte. Crianças, fechamos essa chave. Agora, aquele fio está fechado ali. Minha pergunta é, o que acontece? Hã? Desculpa, o que você perguntou? Eu estava fazendo um negócio aqui no caderno. Tem uma coisa aqui na frente, na minha frente, que não está me impedindo de ver o que o Giovanni escreveu. A mesma coisa que aconteceu da última vez. Só uma resistência vai funcionar. Isso é a opinião do Giovanni. E só uma funciona. Então, as correntes vão se dividir. Giovanni, qual deles funciona? Qual deles para você? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Quem é que funciona para você, Giovanni? A terceira, tá. Fala, Coca. Então, eu sei que a corrente vai ter que se dividir, né? Porque vai ter um resistor, o primeiro resistor vai funcionar, a corrente vai ir por cima e vai também fazer a terceira funcionar. Só que a segunda não vai, porque vai entrar em curto-circuito. Certo? Bom, o ideal nessa questão é deixar você uma hora olhando para a cara dela para você chegar na resposta. Tá? Mas como a gente não tem esse tempo, vamos que ela caia. Crianças, os três funcionam. Os três estão em paralelo. E é isso que me faz te dizer que essa história de a gente prefere por ali, prefere por aqui, é um problema sério. Por quê? Porque não é assim que se faz. Olha só, como é que se faz isso aqui? Preste atenção agora. Vamos colocar as letras. Fio liso, eu tenho que colocar a mesma letra. Quando passar por resistência, eu tenho que trocar de letra. Então, vamos lá. Aqui, ó. A. Esse aqui é fio liso. Então, isso aqui é A também. Certo, gente? Porque é o mesmo potencial. Estamos juntos? Se você for para cá e passar pela resistência, isso aqui é B. Só que isso aqui é B também. Olha lá, ó. É o mesmo fio. É o mesmo potencial. Se esse é B, esse é B, esse é B, esse aqui é B. Tudo que for fio liso. Agora vamos olhar os três elementos. Olha bem. O primeiro, entrada A, saída B. Então, A, B. O segundo, entrada A, saída B. Então, ele funciona com A e B. O terceiro, entrada A, saída B. Ora,
Os três têm a mesma entrada, os três têm a mesma saída. Crianças, eles estão em paralelo. Os três funcionam. Corrente aqui para o primeiro, corrente aqui para o segundo, corrente aqui para o terceiro. Que pegadinha. Só que, entenda, tudo quanto é livro tem isso. Ninguém pode reclamar. Todos os livros de ensino médio têm esse circuito. Pode procurar que você vai achar. Em todos eles. Tu acompanha. Se eu tenho R, eu tenho 3 iguais. Só fazer R sobre 3. Eu posso dividir por 3, né? Direto isso. Ou então, fazer aquela coisa normal. 1 sobre REC é igual à soma dos 1 sobre R. Então, ó, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 1. Ou seja, o R equivalente vale 1 ohm. Ou então, 3 de 3. 3 sobre 3, 1. Repara quem é a intensidade de corrente? 12 sobre 1. V sobre REC. Ou seja, a resposta 12 amperes. Olha aqui, ó. Aqui está a bateria. Aqui, 3 elementos. Um fio aqui e um fio aqui que não encosta. Olha esse circuito. Olha esse aqui. Igual a esse. Vamos lá. Aqui é A. Tem outro A aqui, não tem? Tenho, da outra ponta. Embaixo. Aqui é B. Não, Aqui é B também. Olha aqui, ó. A e B. A e B. A e B. Os três estão em o quê? Paralelo. Esse circuito é a mesma coisa que esse. Certo, gente? É que o problema é que a gente sempre tá, assim, pelo menos eu, sempre tô muito acostumado a ver eles organizadinhos, sempre meio que enfileirados, né? Que nem o senhor colocou da outra forma. Na realidade, o circuito um pouquinho mais armado, tá? Quando você bota esses curtos, se você aprender a colocar as letras, fio liso, letra igual. Fio que passou por resistência, letras diferentes. E primeiro você bota tudo quanto é letra que for igual, depois você vai trocando. Você vai acertar todos eles, mas tem que ter atenção, porque é assim que se faz. É aquela historinha de dizer assim, a corrente prefere por aqui, prefere por ali. Isso é triste, né? Porque Eu já vi muito isso e ficava muito na cabeça com isso. Agora, é complicado. tem que trocar essa ideia. É Você vê um negócio? Uma vez na Unicamp, vou pegar aquele pedacinho ali, tá bom? Pode ser. Uma vez na Unicamp, era uma coisa assim, ó. Aqui tinha um quadrado, tudo era fio liso. Aí daqui saía uma resistência, daqui saía outra resistência, daqui saía outra. Espera aí. E daqui saía outra. Na realidade, tinha uma entrada aqui e uma saída aqui. Esse quadradinho aqui também é todo liso. Repara, se disser assim, ó, a corrente chega aqui e começa a preferir andar pelo fio liso, ela não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Na realidade, isso aqui é A e A é um ponto só. Todo mundo sai do A. Isso aqui é B, B e B. Todo mundo sai de A e vai para B. Todo mundo tem paralelo. Os 4 estão em o quê? Paralelo? Paralelo. Tá? Todo mundo começa em A, todo mundo termina em B. E você fica assim, ó, a gente prefere por aqui, prefere por ali, ela vai acabar não preferindo ir para lugar nenhum, vai ficar rodando lá atrás. Certo? Ou seja, vamos devagar para você prestar atenção, mas
essa armadilha aqui, por que ela é importante? Porque se você tiver algum livro de Física 3 em casa, no volume 3, Ramalho, Toque, qualquer um, procure que vai achar esse circuito em todos eles têm. Ou seja, ninguém pode nem reclamar de alguém fazer esse circuito na prova, porque ele está em tudo quanto é livro. Certo? Ele é arroz de festa. 5 ao ano, todas estão em paralelo. Tá? Isso Aí é a uma 2, corrente. Desculpa, professor, você estava falando. aí a 2 está feita. Queria só comentar que se realmente se a corrente preferisse qualquer coisa, ela prefere não ir, né? Se tem preguiça de passar por qualquer resistência, ela só não vai. Se você ficar ali em cima procurando para onde ela vai, se ela preferir ir pelo fio liso, vai ficar enrolado. Verdade. E só queria comentar que na número 2, como teve 3 resistores em paralelo, a corrente aumentou, né? Então, essa corrente é mais perigosa ainda de trabalhar do que a da primeira Você situação. só pode anular um elemento, ou 2 ou 3, quando a entrada deles e a saída deles for igual. Começa em A, termina em A, então não tem DDP, então não passa corrente. Começa em B, termina em B, então não tem DDP, então não passa corrente. Se começa em A, termina em B, começa em B, termina em C, está passando. Tá? Professor, Fala. o senhor poderia dar uma recapituladinha aí nessa questão? Recapitular qual? Essa aí? Como é que o senhor resolveu? Tá. Rapidinho, olha aqui, ó. Então, ó, eu tenho isso aqui. Um fio aqui e outro aqui. Sem metade positiva. Então, é o circuito. Sim. Fio liso. Aqui ela também, porque não tem DDP. Estamos juntos? Certo. Sai aqui, esse ponto é B. Aqui é fio liso? Sim. Aqui é fio liso? Isso. Tudo isso é B? É o mesmo fio? Agora você olha, esse cara, entrada em A, saída em B. Esse segundo, entrada em A, saída em B. O terceiro, entrada em A, saída em B. Os três têm a mesma entrada, os três têm a mesma saída. Quando tem a mesma entrada e a mesma saída, isso quer dizer paralelo. Paralelo. Saquei. Certo? Valeu. Obrigado. E aí, fechou a brincadeira. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão, que é uma coisa que a UERJ gosta dessa. Que é o famoso efeito de momento de uma força. Efeito de rotação. Toque? Quando existe torque no sistema, mesmo que você veja que não tem equilíbrio, resultante igual a zero. Os problemas de torque ou de efeito de rotação, eles não conseguem ser feitos só com a resultante igual a zero. Eles são equilíbrio. A soma das forças dele dá zero. Mas, quando você vai fazer a questão, se você só aplicar isso, a questão não sai. Fica faltando um pedaço. E como é que se faz esse pedaço está faltando? É assim, ó. Você escolhe um ponto fixo, vai ter força tentando girar para um lado e força tentando girar para o outro. O efeito de giro vai ser a força dessa distância ao ponto fixo, se a força for perpendicular. Você pode ver que a UERJ só bota a força perpendicular, ela não bota a força com ângulo. Tá? Se for botar essa força com ângulo, vai ter que projetar. Mas ela não bota. Então é assim, ó.
efeito de giro para um lado igual a efeito de giro para o outro, feito uma gangorra. F vezes D para um lado igual a F vezes D para o outro, para poder equilibrar. Tá? A Vamos soma de fazer isso aí. Questão 3. Vamos lá. Um avião com massa de 90 toneladas, para que esteja em equilíbrio em voo, deve manter o seu centro de gravidade, está lá o CG, sobre a linha vertical, que dista 16 metros da roda da frente e 4 metros do eixo das rodas traseiras. São duas, né? 2 conjuntos de rodas traseiras, como mostra a figura. Para estudar a distribuição de massas do avião em solo, 3 balanças são colocadas sobre as rodas dos trens de aterrissagem. Por que 3 balanças? Porque tem uma roda na frente e tem 2 atrás. Embora daqui não dê para ver, pela figura, tem 2 equidistantes do eixo. A balança sobre a roda dianteira indica N toneladas. E cada uma das balanças nas rodas traseiras indicam N toneladas. Ou seja, na frente tem N toneladas, atrás tem N. O total tem que dar igual a 90, que é o peso total, né? Mas ele vai perguntar o seguinte: os valores de N e de M. Repare, simplificando um pouquinho a figura, eu não vou desenhar esse avião maluco aí, porque a aula não é de belas artes. Ah, bacana. Esse aqui é o nosso avião. Na realidade, ele tem aqui, ó, um contato na dianteira e parece um, mas são 2 contatos na traseira. Tá? Professor, Se se ele tem 2 contatos, então quer dizer que o peso da traseira é dividido por 2, né? Ou é o sim, dobro? são 2 contatos iguais, equidistantes. Tá? Ok, valeu. O avião está no chão. O peso dele é aqui no centro de massa, no centro de gravidade. Esse peso é mg, mas o g é igual para todos os sistemas. Então, é 90 toneladas vezes g. Tá? Esse é o peso. 90 toneladas vezes g. mg, né? Mantendo em tonelada. Aqui tem um contato. Vou chamar de F1. E aqui eu vou chamar de F2, mas lembra, no final vou ter que dividir por 2, porque são 2 rodas ali, certo, gente? Equidistantes, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Então acompanha. A pergunta é, chamamos esse aqui de N, eu acho N, e esse aqui de M. É quanto vale N e quanto vale M em toneladas, já cortando o G. Tá? Então, eu sei que N mais M tem que dar 90. Não esquecendo que N tem 2 rodas dividindo. Tá? Só que a minha pergunta é quanto vale N e quanto vale M? Se você pensar bem, a primeira lei de Newton, que é
a resistência de 1 a 0, ela parou aqui. Eu preciso de alguma coisa a mais. E essa coisa a gente faz de que maneira? Escolhendo um ponto fixo e fazendo efeito de giro para um lado igual a efeito de giro para o outro. Olha bem, e nós temos essa distância é 16 e essa é 4. Vai. Onde vocês vão escolher o ponto para poder dizer assim, esse é o meu centro, esse não tem momento. Onde? Em M ou no meio? No meio, não. Onde é que está atuando o peso, certo? Que é o centro de massa. Não estou entendendo. Hã? Seria no centro de massa, onde é que está atuando o peso, certo? Vou te dizer um negócio. Pode ser. Mas pode ser em qualquer ponto. Em relação a qualquer ponto ali, o momento total tem que dar zero, o efeito de torque total tem que dar zero, porque não gira. O que acontece? Se eu escolher aqui no centro, eu vou ter uma equação em que o único número que eu tenho, que é o 90, eu vou anular. Porque força vezes distância no centro não tem giro. Se eu escolher um giro aqui ou um giro aqui, eu posso usar o 90. Tanto faz. Por exemplo, vou fazer o que você falou. Botando o centro aqui. Efeito de giro para um lado igual a efeito de giro para o outro. Vai ficar assim. N vezes 16 igual a N vezes 4. Muito bem. Eu posso simplificar e dizer que N vezes 4 igual a M. Isso é certo. Vou e substituo aqui, ó. Que é o M? O M é N vezes 4. Então vai ficar N mais M, que é 4N, igual a 90. Não é isso? 90 vezes 10, certo? Hã? 90 vezes 10, certo? Mas 9 vezes 10. Vê se você entende. Para colocar vezes 10 aqui, eu tenho que colocar aqui e aqui também. Então, eu coloquei o G já. Pode ser? Não entendi, como assim? Olha aqui, ó. Isso aqui é só o valor em tonelada. Eu teria que multiplicar por G para virar peso, certo? Ah, ok. Aqui também, ó. Tem que multiplicar por G. E aqui Certo. também. Então, eu coloquei todos os Gs. Pode ser? Não, beleza. Só queria saber. Beleza? Então vai ficar 5N igual a 90. N igual a 18. 18 toneladas. Se eu quiser, como peso, tem que multiplicar por 10 da gravidade. Mas ele pediu tonelada mesmo. Agora, que eu tenho N, eu tenho M. Quem é o M? É 4 vezes 18. Vai ficar 40, 72. Só que o N não conta, são duas rodas, são duas forças para cima. Então eu tenho que dividir aquilo ali. Por 2. Certo? Por 2. Ou seja, na verdade, você colocou. Em cada roda, o contato vai ser de 36 toneladas. Certo? Agora, escuta o que eu vou te dizer. A gente teve que fazer um sistema de duas equações e duas incógnitas, embora seja muito fácil. Para quem acha que você é obrigado a usar o ponto central como ponto fixo. Olha bem. Eu vou aqui do lado mudar o ponto fixo. Vou botar o ponto O aqui. Se eu botar o ponto O aqui, essa força
está em cima do ponto fixo, ela não tem momento. Quem tem é o peso para um lado e o N para o outro, certo? Correto. O peso tentando girar para baixo e o N tentando girar para cima. Perfeito. Vem cá, ó. 90 vezes 16 é o efeito para baixo. Igual a N vezes 20, porque tem que ser até o ponto fixo, 16 mais 4. Certo. Não, tem que ser a Para soma. lá, o N saindo direto. Quanto é que vai dar isso aqui? 90 vezes 16 sobre 20. Vou contar um zero. 16 sobre 2 dá 8. 9 vezes 8, 72. Dividindo em duas partes, 36 para cada um. Olha lá, ó. De uma vez. Isso é bem mais rápido. Repara, se você escolhe um ponto, tá, das duas incógnitas, uma delas que você não tem, você tira ela da equação e sai direto a outra. Aí é só substituir aqui. Eu só quis te mostrar o seguinte, você não é obrigado a escolher o meio como ponto de um quê? De efeito de giro. Você pode escolher qualquer ponto, porque em relação a qualquer ponto vai dar certo. Tá? Então, efeito de rotação. Efeito de giro para um lado, torque para um lado, igual torque o quê? Para o outro. Tá, gente? Professor, só uma dúvida, não é a forma que eu faria, só uma pergunta, entre aspas, hipotética, né? Teria como eu colocar as 3 incógnitas junto? Teria. Que assim, eu imaginando, daria para colocar no ponto 15 metros, certo? Teria uma distância. Você pode pegar uma ponta dessa aqui, ó. Se não tiver o número, você chuta e bota as 3, duas girando para um lado, uma girando para o outro. Só que você não vai ter 2 equações e 2 incógnitas para fechar. Aí você faz o sistema e fecha, sem dúvida. Não, sim. Só falei que eu não faria assim, porque. Assim, Não, Giovanni, olha só um instantinho. Você já vai falar contigo, Giovanni. Eu multipliquei por 16 aqui, porque eu escolhi como ponto fixo esse aqui, mudei o ponto fixo. Aí ficou distância para esse, 16, distância para o outro, 20. É o D até o ponto fixo. Por isso que eu mudei 16. Pode falar, Cuca. Então, eu não faria dessa forma, colocando todo mundo mesmo, tipo peso, NM, só porque daria mais trabalho ainda do que. O que eu quero dizer é o seguinte: pode dar mais trabalho ou menos trabalho, mas a forma de fazer é muito tranquila. Não precisa ter medo desses problemas, eles são tranquilos. Tá? É só questão de treino. Tá bom? Torque me assusta um pouquinho, porque é uma matéria meio. Eu acho um pouco complicado meio que de pegar a ideia do centro de massa e tal, mas não é tão difícil. É fórmula, porque fórmula você é fórmula. Pode usar o centro de massa sempre que você quiser. Ok. Caso dúvida, é bom ir pelo que eu mais estou familiarizado, né, que é o centro de massa. Tá mas... Valeu, professor. Vamos, João. Vamos chegando. Porque a última vai nos dar trabalho, então eu quero ter bastante tempo para discutir a última. Vamos lá. Pode ser? Questão 4. Vamos nessa. A figura mostra uma bomba de encher pneu de bicicleta. Essa bomba contém ar lá dentro, num compartimento. E ocupa 24 centímetros a princípio, sob pressão atmosférica normal. Isso já está ligado à câmara do pneu. Ela tem uma válvula inicialmente fechada. Deixa eu explicar essa história de válvula. Quando você encosta a bomba naquele bico da válvula, ali tem um negócio que está fechando a saída de ar. Algo que tampa. Que quando você força a pressão desse lado, você empurra aquela válvula, o ar entra, depois ela volta. E normalmente a pressão lá dentro é maior que a pressão aqui fora. Então você força para poder o ar entrar e a válvula abre, entra o ar e o quê? Fecha. Tá? Então, a bomba
tinha 24 centímetros e estava sob a pressão atmosférica. Muito bem. É preciso avançar lentamente o pistão, e esse lentamente para poder manter a temperatura constante. E levando o pistão 8 centímetros à frente, tá? A válvula do pneu abre. O que quer dizer isso? Que quando você empurrar e aumentar a pressão ali dentro da bomba, você vai forçar, e aí você chegou na mesma pressão lá de dentro do pneu, e aí a válvula dá uma abridinha. Quando você empurra 8 centímetros, você consegue que a pressão dentro da bomba se iguale à pressão do pneu para poder entrar ar. Muito bem. Determine valor aproximado em atmosferas da pressão do ar no interior do pneu. Olha, essa é uma questão manjada que as pessoas chamam de Piviti-Povotó. E já que o número de mols vai se manter constante, pode-se fazer assim. Ou seja, o que é a ideia? A gente sabe que um gás ideal qualquer obedece à relação de PV igual a nRT para cada um dos seus estados de equilíbrio. O número de mols é uma constante. Portanto, a relação Q vezes V sobre T é igual a NR. E se não houve perda ou ganho de moléculas no sistema, isso aqui se mantém constante. O que quer dizer isso? Que P vezes V sobre T no estado inicial é igual a P vezes V sobre T no estado final. Você apertou lentamente aquele êmbolo, de forma que, apertando lentamente, a temperatura do gás lá dentro não vai mudar, porque mesmo que ela tentasse, o meio ambiente vai trocar calor de forma a manter a temperatura constante. Ou seja, ele não fala nada sobre a temperatura, porque a temperatura é fixa, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Estamos diante de uma transformação isotérmica, em que pressão vezes volume no estado inicial igual a pressão vezes volume no estado final. Então, vamos lá. No início, a pressão era 1 atm. E o volume equivaleria à área vezes o tamanho da coluna. O tamanho da coluna seria, a princípio, 24 centímetros. Eu não sei a área, vou botar aqui, mas vai cortar. Então, olha só. P e aqui o volume. Área vezes comprimento. Área da base vezes da altura. Gente, a pressão final é a pressão do pneu, porque ele vai conseguir abrir a válvula quando chegar na nova pressão. Na nova pressão, o volume, essa distância era 24, passou a ser 16, que diminuiu 8. Então, é a mesma área vezes 16. Vê se está certo, gente. O volume final, área vezes 16. Volume inicial, área vezes 24. Certo? Ele pegou o êmbolo e diminuiu a área, né? Ele pegou o êmbolo e deu aquela apertada, né? Então, não diminuiu a área, diminuiu o comprimento. A área é a mesma.
É isso, perdão. Eu queria me referir a uma coisa e falei outra coisa. Isso, Mas diminui o comprimento. Era 24, foi para 16. E quando o volume diminui, a pressão aumenta, certo, gente? eles são inversamente proporcionais. Então, cortado A. Quem é a pressão final? É 24 sobre 16 em atmosferas que eu estou calculando. Então, 24 sobre 16 vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2, 1,5 atmosferas. Pronto. Questão feita. Professor, Todo ano tem uma questão de gases lá, fala. é só uma dúvida, mas em questão de. Pra eu que raciocinei errado, eu tava pensando em talvez usar Pascal, né? Mas por conta das distâncias. Mas. A área é a mesma. Enfim. Mas eu entendi essa jogada algébrica, valeu. PV igual a NRT que se usa aí, tá bom? Foi bom até dar uma relembrada, porque eu esqueci desse assunto. E aí, gente? Como estamos? Calma, alguma pergunta? Bem. Questão 5. A corda vibrante da figura tem 75 centímetros de comprimento total. E ela oscila com uma frequência de 200 Hz. Calcule a velocidade de propagação das ondas nessa corda. Repare, uma questão sobre ondas, que usa a relação básica, a relação fundamental de uma onda, que é a famosa V igual a lambda F. Essa é clássica. Hã? Essa é clássica. Clássica. Só que é importante que você conheça o famoso comprimento de onda, para poder fechar a relação. O problema é que o lambda, ele não é sempre tudo. Ele é só a primeira oscilação, né? O primeiro tamanho da... Eu não sei explicar, mas... Isso aqui é um lambda? Não, perdão. É a primeira vez que ela termina o ciclo. É que eu não sei explicar. Então, acompanha. Uma vibração dessas assim é meio lambda. Porque o lambda inteiro tem que ter a subida e a descida, a vibração completa. Cada harmônico desse significa lambda sobre 2. Como eu tenho 3 harmônicos aqui, cada um deles vale 25 centímetros, porque ele diz que o fio tem 75 centímetros. Perfeito. Quem é o lambda? O lambda é uma subida e uma descida. É uma vibração completa. A parte de cima e a parte o quê? De baixo. Isso aqui é o lambda. 50 centímetros, no caso, né? Tá? Ou seja, repara, cada harmônico desse aqui equivale a lambda sobre 2. Ou seja, aqui, ó, 75, 25 e 25, o lambda, no comprimento de onda, vale 50 centímetros, meio metro. E tem que passar para metro, né? Porque ele deu em hertz e ele quer em metros por segundo. Para poder encontrar a velocidade em metros por segundo. Se você deixar em centímetros, vai encontrar em centímetros por segundo. É só um padrão. Porque o hertz
Quer dizer, por segundo não vai mudar. Não, sim. Mas é só comentar que como E tu é a velocidade. Lambda, meio metro. Frequência, 200 Hz. Velocidade de propagação da onda, 100 metros por segundo. tranquilo. Fácil, tranquilo de fazer se você conhece o V igual a lambda F. Lambda meio metro, frequência 200 Hz, foi só multiplicar. Já vi uma questão da UERJ que também era V igual a lambda F, só que ele dava um gráfico. Aí ele perguntava qual era o tipo de onda baseado no lambda. Era bem interessante também. Aqui tem uma coisa que depois a gente vai discutir com calma. Na próxima hora eu vou botar uma assim. Que existe uma outra forma de calcular essa velocidade dessa onda. A fórmula de Taylor. Ah, essa daí é. Raiz de T é a tração do fio sobre a densidade linear. Que a densidade linear é o Essa tamanho. fórmula de Taylor, ela virá se eles quiserem fazer uma coisa mais bonitinha. Porque aí, pendura um company qualquer, você calcular a tração, te dá a densidade da corda e tal. E aí, ele pode pedir a frequência tendo lambda. Eu vou fazer para você ver. Eu vou te lembrar essa forma de Taylor aí, porque, sei lá, eles podem vir com ela. Mas não hoje. Eu lembro dessa equação de Taylor também. Eu acho ela bem interessante. Ela só não é muito usada, infelizmente. Na prova da UERJ. É. Por exemplo, em tudo quanto é prova de praia militar, escola naval, tá? AFA, EFON, ITA. ITA, isso aí está em todas. Tá? Mas Nem vamos me com lembro. calma. Olha só. Nossa próxima questão tem algumas coisas para gente discutir. Tá? E essa é uma tentativa que eu vou fazer semana que vem, disso aí, junto com o Centrípeta também. Eu vou tentar fazer semana que vem para você poder relembrar, porque energia, colisão é um negócio que pode vir em qualquer prova dessas. Eu estou apostando uma prova da UERJ um pouco mais difícil, como te falei do Enem. Estava com cara de vir um Enem mais pesado e ele veio. Tá? Vamos lá. Então, vou apagar essa aqui para a gente discutir essa próxima questão, porque essa vai dar um trabalhinho. Ai. Mas eu vou fazer na próxima semana efeito Joule. Efeito térmico de corrente. Aí vai ser legal, vai ser bem massa também. Efeito Bom. Joule é massa. Olha só. Uma esfera de massa 100 gramas está sobre uma superfície horizontal. Sem atrito. Está presa a uma mola de constante elástica igual a 9 newtons por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra a figura, a parede. Então, tem uma esfera lá, de massa 100, presa a uma mola, sem estar esticada nem comprimida. Muito bem. Inicialmente, a esfera está em repouso e a mola no seu comprimento normal, natural. A esfera, então, é atingida por um pêndulo de mesma massa que ela, que cai de uma altura de meio metro. E a colisão é elástica. O que é isso? É uma colisão que conserva a energia, tá? Que não tem perda de energia. Primeira pergunta. As velocidades
da esfera e do pêndulo depois do choque, imediatamente depois do choque. E depois a compressão máxima da mola. Bom, vamos devagar. Vamos por partes. A questão é assim. Existe aqui um sistema livre de atritos, uma mola que não está comprimida e uma esfera presa a ela. Aqui em cima, tem um pêndulo que vai cair, e aqui no ponto mais baixo ele vai entrar em colisão com essa. A massa desse pêndulo é M, a massa desse corpo é M. E a colisão é totalmente elástica. Tá? Ele quer as velocidades do pêndulo e da esfera logo depois que houver a colisão elástica. Imediatamente após. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é fazer esse pêndulo descer e ele chegar aqui para bater na esfera. A minha pergunta é, com que velocidade ele vai chegar aqui para bater? O que você usa para calcular essa velocidade? Conservação da energia. Energia cinética? Ou seja, aqui em cima, ele está a meio metro de altura, ele tem uma energia potencial. Gravitacional. Isso. Ela MGH. vai se transformar em energia o quê? Cinética. Então vai ser MGH igual a MV ao quadrado sobre 2, né? Ou seja, primeira parte da questão, conservar a energia na descida do pêndulo para calcular a velocidade dele. Lá em cima ele tem MGH, como você disse, que é energia potencial gravitacional. Vai transformar em velocidade, vai transformar em energia cinética em 1/2 de mv2, ou mv2 sobre 2. Para lá, não depende da massa. Quem vai ser a velocidade dele? Raiz quadrada de 2GH. O H é meio. Meio vezes 2 dá 1. G é 10. Essa velocidade vai dar raiz de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do pêndulo que vai bater aqui. E conservando energia, o que acontece com as duas velocidades, eu vou chamar o pêndulo de A, o corpo de B, o que acontece com as duas velocidades depois da colisão, do choque. Aqui, nós vamos ter que conversar. Olha bem. É quase um mantra da física, uma coisa que todo mundo conhece. Nem sempre sabe fazer, mas conhece. E quando um choque, a pressão, vamos lá, iguais. Conversa aí, gente. Juca. Ah, já. O Juca já fez. Rafaela, tem microfone. Aqui. Rafaela, microfone aberto. Tá, vamos lá. Quando um choque, as massas são iguais e o choque é elástico, os corpos destrocam a velocidade. A energia de A passa para B e a de B passa para A. Tipo, se esse cara vem com 10, o outro está indo com 6, eles batem.
Se as massas são iguais e o choque é elástico, quem tinha 10 passa a ter 6, quem tinha 6 passa a ter 10. Se por acaso vem esse com 5 e esse com 3, um contra o outro, massas iguais e choque elástico, 5 e 3, troca, passa a ser 3 e 5. Toda vez que for choque elástico com massas iguais, o V vai destrocar. Como aí um chega com raiz de 10 e o outro está parado, o que vai acontecer? Esse vai parar e o outro vai sair com a mesma velocidade, com raiz de 10. Eu vou demonstrar isso para você. Acho que numa prova discursiva, para valer, eles não aceitariam isso assim, teria que fazer. Tá? Mas, como a UERJ já fez prova com isso no gabarito dela, ela não provou, ela só disse que isso acontecia, e eu estou dizendo isso para vocês para se acontecer de novo. Mas, deixa eu te lembrar como é que faz a colisão. Professor, não entendi o que você quis dizer do gabarito. Poderia me explicar depois de novo? Não ouvi. Você tinha falado sobre a UERJ ter pedido o negócio da gabarito e tal. Eu não Eu entendi. disse que ela fez um gabarito e que ela botou direto que o V ia trocar, que esse ia parar e esse ia ter raiz de 10. Sem demonstrar. No gabarito. Ah, tá. Tá falando Mas provar isso- matematicamente, colocando na fórmula Mas de. isso não é o certo. Você tem que saber fazer isso. Certo, faz sentido. Então, eu vou te mostrar, vou te lembrar como é que faz a colisão. Repare. Primeira coisa que você tem que usar numa colisão muito rápida como essa é que o momento linear se conserva. Que MV antes igual a MV depois. Quantidade de movimento. MV antes igual a MV depois. Olha como é que faz. Os dois têm massa M, então eu vou chamar de M a massa, tá? Vamos lá. Antes do choque. Massa de A, M. Velocidade. Raiz de 10. O outro não tinha velocidade, estava parado, então não tem MV para ele. Depois do choque, eu vou fazer assim, ó. M vezes VA' mais M vezes VB'. Eu não sei nem o A nem o B o que vai acontecer. Estou dizendo que não sei. Tá? Então, MV antes era só de A. Depois, estou dizendo que vai ter de A e de B. Então, MV de um mais MV do outro. Cortei o M. Ficou aqui, ó. Raiz de 10 é igual a VA' mais VB'. Primeira equação. Olha, essa é uma tentativa para se vier uma questão melhor. Tá? Se você não conhece isso, eu diria para você que na beira da prova acho bom você não tentar. Mas se você já conhece, eu estou relembrando para você. Primeira equação é essa. A segunda equação é o seguinte. Tem a equação chamada de coeficiente de restituição. Não é? O que é esse coeficiente de restituição? É o afastamento depois do choque dividido pela aproximação antes. Seria VB' menos VA', que é o B se afastando de A depois do choque. E VA menos VB, que é o A se aproximando de B antes do choque. Quando o choque é elástico, concede energia, esse coeficiente vale 1. Aí como é que vai ser a nossa equação? Aqui embaixo, a aproximação é raiz de 10 menos 0. O A chega com raiz de 10 e o B está com 0. Então, vai ficar assim. VB' menos VA' sobre raiz de 10 é igual a 1, que é 100%, que é o choque elástico. Resultado. Olha lá, ó. Olha a segunda equação.
raiz de 10 é igual a VB' menos VA'. Repara, olha essas equações. Se eu somar as duas, vai cortar o VA'. Vai ficar, somei as duas, 2 raiz de 10 é igual a 2 VB'. Ou seja, olha aqui, ó. VB' é igual a raiz de 10. Lembra? Ele tinha raiz de 10, era o A. O B passou a ter raiz de 10. Se o B passou a ter raiz de 10, bota aqui o B como raiz de 10, que o VA' vai dar 0. Aquilo que eu te falei, que o A veio com raiz de 10 e o B estava parado. Quando bateu, as massas são iguais e o choque é elástico. Portanto, esse sai com raiz de 10 e esse fica parado. Na realidade, eu acho que a UERJ aceitaria você botar direto que você sabe que isso acontece. Quando o choque é elástico e as massas são o quê? Iguais. Agora, se forem massas diferentes, e essa elasticidade não for 1, for meio, for 0, alguma coisa, vai ter que fazer essas contas todas para poder fazer a conservação de quantidade de movimento e o coeficiente de restrição. É assim que se faz um choque. Tá? Então, a resposta é a seguinte. Quem são as duas velocidades imediatamente depois do choque? O A chegou com raiz de 10, parou. E o B saiu com raiz de o quê? De 10. Isso é a letra A. Aí vem a letra B. Já está quase acabando nossa aula. A letra B pergunta: qual a compressão máxima da mola? Aí volta a ser energia. Me diz. Esse cara vai sair com a velocidade, vai sair com a energia cinética. Quando ele for contraindo a mola, a energia cinética se transforma em energia potencial. Elástica. Potencial elástica. Certo? Então, um meio de MV2, que é a energia cinética, vira energia potencial elástica, que é um meio de KX2. Ele quer um X, ele quer deformação. Portanto, na letra B, como é que faz? Um meio de MV2 é a energia cinética do meio. Vai se transformar em um meio de KX2, que é a energia elástica. Coloquei o meio como meio. Tá? Agora, só fazer a conta. A massa é 0,1. Por que 0,1? Porque não pode ser grama, tem que ser quilograma. Vezes o V é raiz de 10 ao quadrado, 10, igual ao K, que é 9, vezes a deformação ao quadrado. Isso aqui dá 1. Vai ficar x ao quadrado igual a 1 nono. Resposta: deformação, 1/3 de metro, raiz quadrada de 1 nono. Aí é a conservação da energia, de novo. Isso aqui é energia cinética se transformando em energia potencial elástica. Essa eu te falei, essa era mais forte. Agora também, se você não tem nível para chegar nessa questão, não tenta agora não, deixa para lá. O resto te faz passar. Entenda. Nessa prova, o que você precisa é fazer o máximo que você possa. E, normalmente, um 6, 7 nessa prova é bom pra cacete. Você passa para tudo. Tá? Existe, de 0 a 10, às vezes uma, no máximo 2 que são mais puxadas. Essa, tu vai tentando fazer o que você puder. Escreve que você conserva energia e por aí vai. Tenta alguma coisa para ganhar ponto. Mas eu tinha que te lembrar essa história do choque. Da conservação de quantidade de movimento com conceito de restrição. Se você já viu isso, dá uma olhadinha quando você viu, para você poder lembrar. Então, foram 2 conservações de energia na questão, tá? E um choque, tá? Que é um negócio que tem que saber como fazer devagarzinho. Essa aí, eu sei, forcei a barra um pouco. Tá? Mas, como é que eu posso fazer semana que vem para dar mais uma relembrada nesse teorema aí de conservação de MV?
quem me vê antes e vai me ver depois, ele pode cair mais simples do que isso. E se ele cair mais simples, eu gostaria que você conseguisse fazer. Na próxima semana, eu vou botar uma também desse troço, para poder lembrar você. Excetuando essa, que é mais pesada um pouquinho, como é que foi no geral? As outras foram bem? Eu achei as outras bem muito legais também, bem bacanas, não tão trabalhosas assim. E olha, essa aí, se vier um choque de mesma massa e elástico, o que você faz? Troca as velocidades dos dois corpos e continua como se nada tivesse acontecido. Espero que você saiba que isso acontece, que a UERJ vai aceitar. Esse final é mais difícil. Realmente, eu avisei que tinha um final mais apoteótico. Tá? Tudo bem? Mas a gente faz de novo, semana que vem, a conservação de quantidade de movimento para você lembrar, tá bom? Tudo bem? Gente, Muitas das questões. isso. Repara, nós já temos uma aula semana que vem marcada e eu vou fazer mais alguns detalhes importantes sobre essa prova para você poder chegar bem nela. E vamos chegar direitinho. A prova não é difícil. Tá? A prova, no geral, deles é muito tranquila. Vamos tentar ver se a gente chega bem e acerta as boas também. Tá? E a coisa interessante, capricha, que falta pouco e tu vai chegar lá. Tá legal? Beijo, gente. Fiquem bem. Valeu, professor. Vamos na boa. E vamos lá, Um qualquer abraço. coisa, tá? Estou à disposição de vocês. Abraço grande. Abraço, Professor, boa noite aí, professor. poderíamos Fala, fala. marcar uma aula extra. Repara, Professor, boa noite. Podemos marcar uma aula extra, por gentileza, talvez, se o senhor puder, não é? olha só. Na realidade, é só falar com o William para ver se tem condição. Eu tenho alguns tempos livres a mais, porque está acabando tudo agora, né? Já passou o hino, já passou o item, então eu estou mais tranquilo. Vamos ver se a gente consegue marcar. Tá bom? Professor, Tá tu bom, fala aí. obrigada, professor. Fala também você, vamos falar com ele, ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa. E quanto mais a gente fizer, melhor. Tá? Professor, última coisa antes de a Fala, gente. Coca, fala. Tu faz aula de preparatório pro IME, tu deixa no YouTube em algum lugar e tal, porque Eu não te escutei bem. tu faz aula de preparatório para IMITA ou tu prepara para Eu sou professor da IMITA do Elite. Eu dou aula para todas as turmas, IMITA, Naval, AFEFON, tá? E coisa do Elite. Tá? Ah, entendi. Valeu. Valeu. Tenha uma boa noite aí, tenha um bom descanso, professor. Muito obrigado. Até semana que vem. Qualquer coisa, faz contato. Ok, valeu. Então é isso, galerinha. Terminamos aqui a aula. Vão lá no grupo, coloquem o que vocês acharam da aula de hoje. Eu vou abrir o grupo agora, tá bom? Um beijo, pessoal.